Tudo bem com vocês? Olá, olá, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre hortas verticais. Nós já falamos um pouco sobre hortas urbanas, né? Hortas e jardins urbanos. Então, vamos só relembrar qual o princípio disso e por que que isso tem tanta importância no quesito de sustentabilidade ambiental. Então, as hortas e os jardins urbanos, eles promovem vários benefícios às pessoas que estão ali. Nós falamos nas últimas aulas sobre a diferença, né, entre ambientes urbanos e ambientes rurais. Vimos que essa diferença, a cada ano que se passa, diminui bastante. Por quê? Antigamente, as cidades ficavam muito distantes dos centros rurais. Hoje, as cidades cresceram e chegaram até os centros rurais. Então, dessa forma, a gente não consegue mais ter tanta distinção entre eles. Quando a gente fala de horta e jardim urbano, a gente, a preocupação é desenvolver atividades em ambientes urbanos que proporcionem alguns benefícios para a comunidade, para a sociedade de forma geral. Quais seriam esses benefícios especificamente? Quando a gente pensa num jardim, aí você fala assim: ah, mas jardim só presta para deixar o ambiente mais bonito, né? O jardim, ele serve para deixar, sim, o ambiente mais bonito, mas ele serve muito para deixar o ambiente mais agradável, para proporcionar a nós, seres humanos, uma sensação de organização, de ambiente arrumado, e tudo isso nos traz segurança. Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos segurança quando nós sentimos, nós nos observamos, nós permanecemos em ambientes organizados. Gente, isso tem uma importância tremenda no dia. Quando a gente chega no hospital, e existem hospitais e hospitais, mas quando a gente chega no hospital onde nós observamos que a organização não está muito boa, que o ambiente está sujo, que está quebrado, tem coisas quebradas, que a pintura está ruim, logo, o que, que nós sentimos? A primeira sensação que nós temos é de medo, né? Ou de desespero, ou de ansiedade. Por quê? O nosso cérebro, ele vai pensar assim: poxa, eu vou tratar da minha saúde num local dessa forma? Será que alguém aí vai conseguir tratar da minha saúde? Mas está tudo tão bagunçado, como eles vão conseguir tratar da minha saúde? No dia a dia, isso também acontece, né? Eu brinco muito, meus filhos falam assim, eu peço muito para eles organizarem o quarto deles, e eu sou bem chata nisso. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa bem tranquila, e sou tranquila também com meus filhos, mas em alguns momentos eu preciso ser dura com eles para mostrar a eles as necessidades. Então, meus filhos, crianças hoje, né, tem muito mais facilidade de ter uma quantidade maior de brinquedos que nós tínhamos. E brincarem, então está na hora de doar os brinquedos, né? Porque nada que permanece parado por mais de 6 meses, ou a maior parte das coisas que permanece parada por mais de 6 meses, quer dizer que eu não preciso desse produto. Então, pode ser que tenha outra pessoa precisando. Então, o que, que eu combino com eles? Assim, gente, pode brincar. E lá em casa é a casa daquela tia que todo mundo quer ir. Então, por quê? Porque pode bagunçar tudo. Pode jogar brinquedo, espalhar brinquedo na casa inteira. Eu não tenho problema com isso. Mas eu tenho um porém. Pode bagunçar tudo, mas é preciso organizar depois. Então, ninguém, inclusive as visitas,
elas precisam ajudar a arrumar. Então, assim, nem os meus filhos e nem as crianças que vão brincar com eles, né, que são sobrinhos ou amigos, eles se importam em organizar. No momento, assim, quando eu falo, agora chegou a hora de arrumar, a gente vê assim, né, mas, na verdade, eles ficam chateados porque eles vão ter que parar de brincar para organizar, né? Mas eles organizam bem rapidamente e eu vejo que os meus filhos, que já estão acostumados com isso, e eles reclamam, tá, gente? Não é que não reclamam, não, mas todo dia eu peço a mesma coisa. Então, eu vejo que eles reclamam, mas quando eles organizam, eles mesmos falam: nossa, mãe, olha o nosso quarto como tá bonito. Aí eu vou contar uma outra história para mostrar para vocês, porque é bom falar de criança, porque criança, ela expressa o que realmente ela sente, né? Então, por isso eu acho interessante esses exemplos quando a gente conversa sobre crianças. Então, os meus filhos, por exemplo, a gente chega num hotel, né? Vamos viajar, a gente chega no hotel. Na hora que abre o quarto do hotel, eles falam: nossa, que quarto lindo! Nossa, tudo tão bonito. Por quê? Porque vocês já viram, né, gente? A gente chega num quarto do hotel, tá tudo muito organizado, bonito, ambiente limpo, iluminado. Então, isso promove essa sensação de felicidade pra gente. Os jardins, quando bem cuidados, eles vão demonstrar exatamente isso pra gente. E isso eu tô falando dos jardins urbanos, né? Que hoje nós vamos continuar falando sobre hortas e jardins urbanos, tá? Então, os jardins, eles promovem essa sensação pra gente, né? Mas se bem organizados. Mas nas últimas aulas, vocês até me deram exemplos assim, tem alguns jardins comunitários ou hortas comunitárias que as pessoas começam a trabalhar e largam, né? Aí o que isso promove pra gente? Uma sensação de ruim, coisa ruim, porque está abandonado. Quando você olha uma coisa que está abandonada, o que a gente sente é o contrário. A gente sente uma falta de segurança, a gente sente uma vontade de sair daquele local, pode sentir medo. Então, você chega numa cidade onde você entra numa horta que o mato está do seu tamanho, você vai ficar com medo. Medo de vários problemas sociais, medo de cobra, de bicho. Então, tudo isso, olha a importância que tem, então, falar sobre isso. E o que isso tem a ver com sustentabilidade, né? A sustentabilidade, gente, o sentido geral de sustentabilidade é que a gente desenvolva ações para que as próximas gerações possam ter acesso aos mesmos produtos, aos mesmos ambientes que nós temos hoje. Então, promover a possibilidade do desenvolvimento de hortas e jardins urbanos é sim uma ação de extrema importância e relevância quando a gente fala sobre sustentabilidade, tá? E aí, eu falei dos jardins. E as hortas, né? As hortas urbanas. As hortas urbanas da mesma forma. Só que a horta tem uma diferença a mais. Normalmente, os jardins, nós trabalhamos com plantas que vão permanecer por mais tempo naquele local. As hortas não são assim, ou nem todas são assim. Por exemplo, Michele, eu quero fazer uma horta urbana, mas eu quero fazer uma horta urbana, mas eu não eu gosto de alface, eu gosto de consumir alface, eu quero consumir rúcula, eu quero consumir tomate, fica mais tempo, mas enfim, mas também tem que tirar. Então, tomate, pimentão, né? Eu quero esses produtos, eu quero trabalhar com esses produtos. Opa, então eu sei assim, por exemplo, que o alface, se eu comprar o alface, a mudinha de alface, ela vem para mim com 15 dias de idade. E quando eu cultivo ela no solo, né, eu transplanto essa muda, ela vai permanecer ali por aproximadamente 30 dias e eu já vou consumir. Então, nas hortas, nós vamos ter um trabalho diferenciado
do que os jardins. A gente vai ter mais desafios com hortas do que nos jardins, tá? Por quê? Porque eu vou ter que estar sempre renovando o campo. Então, olha, se uma alface dura 30 dias, o tomate dura aproximadamente 135 dias. Então, com 135 dias, eu vou ter que estar renovando aquela horta. Se for o canteiro de alface ou os vasos de alface, eu vou ter que renovar com 30 dias. Então, tem que pensar nisso, para que o meu ambiente ele continue sempre sendo sustentável, ou seja, as próximas gerações, até da minha vida, vão poder utilizar esse espaço. E ele tem que estar sempre bonito, belo, organizado, para que a horta forneça também o que é necessário para a gente. Porque quando eu falo de horta e jardim urbano, ele vai ter que estar sempre bem cuidado. Ah, Michele, mas eu não acho assim. Eu acho que se tiver, no meu ponto de vista, não precisa desse cuidado todo. Tudo bem, cada um tem um ponto de vista, mas assim, para que aquele ambiente ele se torne favorável não só para a alimentação, mas também para o organismo de forma geral, ou seja, para o organismo físico e psicológico, ele precisa sempre estar bem organizado. Então, eu posso não prezar pelo belo. Ah, eu não vou fazer uma coisa linda, mas eu tenho que prezar pela limpeza, pela organização. E isso vai, as hortas vão necessitar da gente um trabalho um pouquinho diferenciado comparado com os jardins. Mas eu vou dar para vocês uma alternativa, que nós vamos falar mais à frente, que é desenvolver um jardim comestível ou uma horta ornamental, que tudo quer dizer a mesma coisa. Então, eu posso desenvolver um jardim, uma horta inserido no meu ambiente de jardim urbano, para que um ajude o outro. Então, como o jardim, as minhas plantas, elas continuam vivas por mais tempo, eu tenho que fazer os tratos com elas, mas demoram mais, né, para ser feito, e eu consigo manter isso com mais facilidade. Se eu inserir a horta em alguns espaços do meu jardim, vai facilitar o meu trabalho, vai diminuir a possibilidade da desorganização, da sujeira, e eu vou promover a sustentabilidade daquele microambiente. Por quê? Sabia que as plantas ornamentais normalmente têm flores, então eu vou chamar abelhas. Essas abelhas vão ajudar na minha horta para que minha horta produza com maior quantidade, maior qualidade também, né? As flores também atraem inimigos naturais, que vão promover a possibilidade daquela minha horta permanecer por mais tempo viável, sem a utilização de produtos químicos para defesa de pragas e doenças das plantas. Então, tudo isso é muito importante. Então, vem comigo, eu vou abrir agora, vou compartilhar com vocês a tela, para a gente, falando disso, né, de jardins e hortas verticais, nós vamos focar nas hortas urbanas. Hoje nós vamos focar nas hortas verticais, tá? Hortas verticais urbanas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que que é, qual a importância. E no final eu vou apresentar para vocês um vídeo ensinando a fazer uma horta vertical com garrafa PET, né? Então, só um minutinho. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Compartilhei. E aqui estamos nós. Vamos para a nossa apresentação. Então, gente, hortas verticais. Cara, dá para produzir tudo de forma vertical? Tudo, 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 eu não sei, porque eu não experimentei. Mas a maior parte das culturas que nós temos hoje, de hortaliças e fruteiras, nós conseguimos produzir de forma vertical. O que é vertical? Né? O que é uma horta vertical? Uma horta vertical, ela, ao invés de ser cultivada no chão, né, eu vou cultivá-la em alguma estrutura vertical, por exemplo, uma parede, uma grade, uma cerca de uma fazenda, enfim, eu posso montar uma estrutura vertical. Eu montei uma, vou estar apresentando isso para vocês nas próximas aulas. Então, esses são os modelos de hortas verticais. E eu estou mostrando aqui para vocês, nessa imagem, que nós temos
diversas culturas aqui que são trabalhadas nas hortas, né? Então, a gente tem cogumelos, cenoura, nabo, tomate, esse é um tomate cereja em cachos, maçã, batata, alface. Então, é possível cultivar diversas culturas, fruteiras e hortaliças, ou verduras e legumes, de forma vertical. Como é que funciona, então, uma horta vertical? Então, a horta vertical, gente, é um modelo de horta utilizado normalmente em pequenos espaços, mas isso tem um porém. Nós também podemos utilizar as hortas verticais em espaços grandes. Eu vou dar um exemplo aqui em Brasília, no Iguatemi, no Shopping Iguatemi, no Lago Norte. Eles desenvolveram uma parede verde com alface, uma parede inteira do shopping com alface. Foi bem próximo da época da pandemia, logo chegou a pandemia, e então o público não pôde ver, né, não pôde apreciar tanto aquele trabalho, mas ficou lindo, era só com alface verde e roxo, coisa mais linda. Então, eu posso colocar em grandes espaços, mas normalmente utilizamos também em pequenos espaços. Então, por que, né, fazer uma horta vertical? Normalmente, nós trabalhamos com hortas verticais em locais que não contam com solo aparente, ou seja, eu não tenho solo aparente, eu não tenho um pedaço de terra para plantar, então eu preciso trabalhar de forma vertical. Quando a gente fala de forma vertical, logo o que a gente pensa? Em prédios, né? Nós temos em Brasília, por exemplo, bolsões, na verdade, na rede de Brasília, em torno, né, das cidades em volta de Brasília, nós temos bolsões onde existem cidades que são, sei lá, 70% ou 90% vertical. Vou dar alguns exemplos aqui. O Noroeste, Águas Claras, o Cruzeiro. Então, são cidades que a maior parte das residências, das moradias, são verticais. E aí, poxa, eu moro num prédio, não posso ter uma horta? Pode sim. Ah, mas lá no meu prédio tem uma horta comunitária, lá embaixo. Legal, mas eu quero ter a horta dentro da minha casa, eu posso? Pode sim. Porque se eu trabalhar de forma vertical, eu vou conseguir cultivar diversos tipos de produtos, e a minha dica sempre é escolher os que você mais precisa no dia a dia, nessas hortas dentro de apartamentos, por exemplo, né, de um local pequeno. Escolha aqueles produtos que são os que vocês utilizam por mais vezes durante a semana. Vou dar exemplos, por exemplo, o cheiro verde, né, que seria a cebolinha, a salsa, o coentro, o manjericão, entendeu? Produtos que eu posso utilizar para fazer um chá, né? Então, o cheiro verde a gente usa em toda a alimentação. Um chá, a salsa pode ser utilizada para fazer um chá, a própria cebolinha também, mas enfim, não é tão comum, mas a salsa é mais comum, como diurético, né? O pessoal usa muito. O manjericão, o hortelã, eu posso cultivar de forma vertical, né? Professor, mas eu posso cultivar o capim-santo de forma vertical? Sim, pode sim. A única diferença é que o capim-santo precisa de um vaso um pouco maior. Então, eu vou ter que aprender, eu vou ter que entender qual é a espécie que eu quero trabalhar, o que eu realmente preciso, porque às vezes, gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, se você for trabalhar com uma horta dentro de casa, dentro do seu apartamento, e aí eu não tenho muito espaço, aí eu vou gastar o pouco espaço que eu tenho cultivando, por exemplo, alface, seria muito legal, mas às vezes eu não vou ter esse tempo todo para cuidar, o alface pode estiolar, que é crescer, as folhas ficarem bem compridas e não formar a folha de forma correta, e às vezes esse produto eu posso comprar, né? Agora, um cheiro verde que eu uso todo dia, poxa, aí tá ali na minha mão já, né? Um alecrim, né? Que pode servir como um produto condimentar e medicinal, como é o caso do manjericão, o próprio hortelã. E, na verdade, gente, todas as condimentares são também medicinais. Todas, tá? De alguma forma, às vezes eu não consumo ela, não consumo o produto via oral, mas eu posso utilizar a questão de aromaterapia, que também é medicinal, tá? Então, as hortas verticais também são utilizadas em locais estreitos ou em locais que eu quero trabalhar com paisagismo comestível. Eu vi que está aqui 2 As ali no paisagismo, desculpa, gente. Comestível, ou seja, eu quero promover
um jardim comestível no meu apartamento. Então, tem um local ali que eu quero trazer o verde de forma ornamental. E eu posso fazer isso com minhas hortas verticais. E aí, gente, eu vou... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não consegui abrir aqui, mas eu vou sair daqui e vou abrir o vídeo. Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu consigo abrir o vídeo. Acabei de colar esse vídeo aqui, não tô acreditando. Peraí, pessoal, já vou. Ver se os outros vão passar e esse aqui não vai passar. Não tô acreditando. Foi. Então, peraí, vou abrir de novo, tá? Só um minutinho, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Um minuto que eu vou abrir de novo o vídeo. Pra gente, eu vou compartilhar aqui a tela. Não, apresentar, desculpa, pessoal. Apresentar. Aí. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de hortas verticais no Brasil, que chama-se fazendas verticais, e são no Brasil, e que é interessante a gente observar que nem sempre são só pequenos espaços, e na verdade é uma atividade que vem crescendo nos últimos anos. Tá enrolado porque eu tô na UNB, gente. Deixa eu ver se vai passar ou não aqui. A internet aqui não é das melhores, né? Acreditando não. Peraí, gente. Ver se aqui eu consigo.
Então, gente, olha só o interessante, o quanto é importante, interessante a gente falar sobre a questão das hortas verticais, né? Eu mostrei para vocês um vídeo que mostra já o quanto que esse conceito cresceu de 1999 para cá. Em 1999, quando surgiu esse conceito, ele estava acoplado à questão de produção hidropônica, né, que é produzir em água, ou semi-hidropônica, onde a gente tinha um substrato e água, tá? Então, hoje a gente já tem outras atividades desenvolvidas, então a gente tem pequenos, vocês viram lá que tem cães cultivado em solo, em substrato, né, específico para isso, no vídeo, e então não é só em pequenos espaços que eu posso trabalhar com isso. Aquele prédio que vocês viram é um prédio que existe lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas existe alguns similares em São Paulo já, na verdade vários, né? Curitiba, então aqui em Brasília está algumas estações estão iniciando o trabalho. Para quê? Para aumentar a quantidade de produtos desenvolvidos em pequenos espaços. Na China, gente, no Japão, isso já é realizado há muito tempo, né? Inclusive, nós temos grande parte das melancias, dos melões, que eles consomem bastante, cucurbitáceas, sendo cultivado dessa forma, as abóboras, lá nesses locais. Então, isso não é uma atividade nova, mas nós aqui somos novos na adoção dessas atividades. E aí, quando a gente entra no nosso mundinho, que são hortas urbanas, em pequenos espaços, ou dentro das nossas residências, ou no ambiente urbano, onde a sociedade vive, né, de forma conjunta, em sociedade mesmo, nós pensamos nas nossas hortas e como essas hortas podem ser desenvolvidas nas nossas residências ou em pequenos espaços. Eu vou continuar a nossa apresentação aqui, eu tenho mais 2 videozinhos para apresentar para vocês. Então, qual que é a finalidade da gente ter uma horta vertical nesses pequenos espaços, ou seja, nas nossas residências, ou no nosso condomínio, ou uma horta vertical na nossa cidade, de forma comunitária? Qual que é o objetivo? Ter a possibilidade de ter alimentos ao alcance de nossas mãos, independente do local que a gente vive. Então, eu vivo num prédio? Posso ter uma horta, porque de forma vertical eu consigo. Michele, mas eu só tenho a janela da minha cozinha. Beleza. Lá na janela da sua cozinha a gente consegue cultivar alguns produtos. E também na sua pia, na pia da sua cozinha é possível cultivar alguns produtos, se você tiver interesse, tá? Ou então lá no tanque, né, da sua área de serviço, a gente consegue, na parede do tanque, cultivar uma pequena horta vertical, né? Michele, eu tenho a minha varanda, mas eu tenho medo das coisas ficarem sujas. Olha, a horta vertical ela foi desenvolvida justamente para que a gente consiga produzir alimentos, e se fosse jardim vertical, plantas ornamentais, sem a necessidade de locais com solo. Então, é para ser uma horta limpa, se a gente desenvolver todas as técnicas necessárias e importantes para isso, tá? Então, olha só, estou dando um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é um jardim, mas aqui é uma horta, tá? Vertical. Então, aqui é um jardim numa varanda de um apartamento. É uma varanda grande essa aqui. O meu apartamento, por exemplo, tem uma varanda muito pequenininha. E eu vou mostrar para vocês na próxima aula um exemplo de uma estrutura para que todo mundo consegue fazer em casa, em qualquer espaço que tiver, mas é preciso escolher as plantas corretas por conta da iluminação, né? Então, aqui é um jardim, mas que eu poderia estar trabalhando aqui com culturas comestíveis, né? Mas vocês observam aqui a possibilidade, então, de eu ter, numa varanda de um apartamento, plantas bem desenvolvidas. Nesse caso aqui, é uma estrutura que foi desenvolvida para a horta, né? Então, a gente tem alface, rúcula, são exemplos aqui, batata doce, de produtos que eu posso trabalhar de forma vertical e dessa forma aqui, além da questão da alimentação, eu também vou estar promovendo uma ornamentação na minha residência, no meu lar.
Não, mas, Michele, eu quero promover isso na comunidade onde eu vivo, ou seja, no meu condomínio, beleza? Você pode mixar as hortas horizontais, que é no solo, porque a gente consegue fazer isso em alguns condomínios, né? E junto com a vertical, para aumentar a quantidade de alimentos. Lembrando que, quando a gente fala comunitária, toda a comunidade tem que ter a preocupação, ou pelo menos a parte da comunidade, que vai estar trabalhando com essa horta, ela tem que ter a preocupação de cultivar, ou seja, plantar as plantas lá, cuidar, manter, colher e refazer a nossa horta. Porque senão, gente, não adianta. Eu cultivo, eu estou preocupada em ter uma horta vertical ou uma horta vertical ornamental na minha comunidade, mas os meus colegas não estão. Então, se eu continuar com esse meu projeto de forma comunitária, eu vou me frustrar ao invés de ter benefícios com essa horta. Então, eu tenho que prestar muita atenção no ambiente em que eu vivo, com as pessoas, quais são as pessoas que eu vou poder contar para eu dar continuidade a uma horta comunitária. Porque senão, ao invés de vocês terem benefícios com essa horta, ou esse jardim vertical, vocês vão ter prejuízos à saúde, porque a saúde mental, ela atrapalha toda a nossa saúde física. Então, se for para ter estresse, eu não faço de forma comunitária, eu faço dentro do meu apartamento. E o produto que eu tiver lá, eu posso oferecer aos meus vizinhos, mas daí eu não vou ter expectativas que pessoas vão estar cuidando dessa horta comunitária junto comigo, tá? Isso é muito importante. Aqui é um outro vídeo mostrando para vocês o quanto que essas hortas verticais, elas também são soluções ecoeficientes. Eu vou rodar para vocês e a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. Bem, gente, esse aqui é um exemplo de uma empresa, então, que trabalha com soluções ecoeficientes. Por que eu trouxe essa empresa? Não estou ganhando nada com isso, tá? Bem podia, né, gente? Mas não estou, não. Então, por que eu trouxe isso? Porque quando eu trouxe essa disciplina de sustentabilidade e venho falando sobre, e aí foquei no desenvolvimento de hortas e jardins urbanos e verticais para falar de sustentabilidade, às vezes causa estranheza das pessoas. Falam assim, mas é isso é sustentabilidade? É totalmente sustentabilidade. Então, no meu ambiente, onde eu moro, eu inicio o processo de sustentabilidade. Sustentabilidade, gente, eu não tenho que estar dentro de uma esfera governamental, dentro do parlamento, para estar falando e desenvolvendo ações. Eu posso ser a formiguinha que vou iniciar o trabalho dentro da minha casa e vou unir as forças com as outras formiguinhas que estão perto de mim. E eu vou ser um indivíduo transformador na minha família.
Se eu tenho capacidade de transformar uma pessoa na minha família, eu já estou promovendo a sustentabilidade ambiental global, só influenciando uma pessoa da minha família. Então, isso é muito importante. E aí vocês viram aí o quanto que as hortas e jardins urbanos, eles podem promover sustentabilidade, sim, para o ambiente global como um todo. Então, por exemplo, vocês viram ali os telhados verdes. Então, poderia ser só uma grama no meu telhado, isso tem vantagens imensas em trabalhar com isso, porque promove diminui a questão de insolação, de calor, eu não preciso usar ar-condicionado em alguns locais, ou utilizo menos, e promove aí uma possibilidade de eu utilizar aquela área para fins de diversão, para que eu me sinta bem, né? Então, naquele local. E aí a gente vê muitos esses telhados verdes somente com gramas, e hoje nós vemos esses telhados verdes com hortas urbanas, comunitárias, em cima de prédios. Então, mas sempre é importante, eu bato sempre nessa tecla, eu quero ser sustentável, eu quero. Se o meu vizinho não quer, eu não posso exigir que ele seja. Eu tenho que ser um indivíduo transformador, não um indivíduo ditador, que desenvolve uma ação e dita para o outro que ele tem que desenvolver. Não, eu tenho que ser capaz de transformar um indivíduo, que seja o meu filho, que seja o meu esposo, que seja a minha mãe, a minha tia, meu amigo, o vizinho que nem conheço, mas que ele viu na varanda da minha casa uma horta e falou: gente, que coisa legal, vou fazer na minha também. Então, esse é o meu papel. Eu não posso ser ditador, eu posso ser transformador. E aí a sustentabilidade, ela envolve isso. E aí, quando eu falei do tripé da sustentabilidade, que envolve o ambiente, o social e o econômico, eu tenho que pensar sempre nisso. Não adianta eu iniciar um projeto de sustentabilidade ambiental com hortas verticais ou horizontais, jardins verticais ou horizontais, e não prever que eu vou ter custos com isso, que eu vou ter que tirar horas do meu trabalho, horas do meu dia, vamos dizer assim, para cuidar desse local, né? E que eu vou ter que manter esse local. Ou seja, manter seria a parte de ambientalmente correto. Dedicar horas à questão social. Então, às vezes eu vou tirar um pouco de tempo que eu estaria com outra pessoa, não sei, para trabalhar com essa horta. E ter recurso para manter isso, tá? Porque se eu não tiver essas três coisas, eu... Ô, filha, tranquilo. Tô aqui com uma aulinha, dando uma aulinha aqui. Peraí, galera, eu tô falando com eles. É uma aula. Não, mas tranquilo. Então, gente, que eu tô aqui na FAP, tá, gente? Na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Pra quem não sabe o que é o FAP, né? Então, gente, eu tenho que entender isso, né? Porque não adianta a gente falar assim, eu vou montar um projeto aqui agora, no meu prédio, eu vou montar um telhado sustentável. Então, eu vou colocar um telhado verde lá, né? Tá. Aí, eu tenho dinheiro para fazer isso? Eu tenho dinheiro para manter isso? Ou o prédio tem? Se não tem, não adianta eu promover uma ação desse tamanho. Eu tenho gente que vai cuidar disso, porque também não adianta. E aconteceu muito isso aqui em Brasília, eu vou até dizer onde é, no Noroeste. O Noroeste iniciou, todos os prédios eram telhados verdes. Hoje tem um ou dois, porque não tinha gente para manter, entendeu? Então, é preciso pensar nisso. A sustentabilidade, ela vai muito além do que a gente pensa no dia a dia. Quando a gente realmente coloca a mão na massa, a gente começa a entender que existem outros poréns. E a questão financeira é muito importante. E social e ambiental também. Mas é preciso ter o tripé em conjunto. Então, eu não tenho ninguém para manter. Eu sou o síndico, não vou conseguir manter. Não inventa, faz outra coisa. Trabalha com uma horta vertical, no espaço menor,
que aí os próprios trabalhadores do prédio vão conseguir manter aquilo dali. E aí eu vou estar também sendo um indivíduo transformador, da mesma forma que qualquer outra pessoa. Então, é importante que eu faça isso, para que eu não tenha problemas financeiros, para que eu não tenha problemas psicológicos, frustrações, porque as pessoas não estão me ajudando, né? E para que eu não continue desenvolvendo ações que vai favorecer o ambiente de forma geral, tá? Ai, desculpa, gente, peraí. Então, gente, quais são as principais vantagens da gente ter uma horta vertical? Eu vou ter alimentos frescos, de fácil acesso na minha residência. Então, se eu pensei aqui, cara, o que eu uso muito no dia a dia? Eu uso cebolinha, salsa, coentro, manjericão, mas eu faço e um tomate. Então, eu vou ter esse produto lá na minha casa. Eu vou ter que cuidar só deles. Então, eu vou pensar em tudo isso antes de preparar a minha horta vertical, né? Então, eu vou favorecer a questão ambiental. Como? Quando tudo que eu compro no mercado não vem no saquinho, vou diminuir o lixo, porque eu não vou ter isso. Muitas das vezes que você compra um maço de cheiro verde no mercado, grande parte desse maço é jogado fora, porque eu não consigo utilizá-lo totalmente. E lá na minha casa eu vou usar só as folhas, eu vou retirar só as folhas que eu vou utilizar, né? E muito mais. E eu vou favorecer a saúde da minha família toda, tanto psicológica quanto fisiológica, porque ela vai estar consumindo, minha família vai estar consumindo um alimento que eu sei que é saudável, né? Fui eu que produzi, eu sei quais os produtos que eu coloquei ali. E eu vou estar na tentativa, lembrando que não pode ser ditador, de promover essa transformação no meu ambiente familiar. Mas meu marido não gosta disso, eu tenho tempo. Deixa o seu marido, todo mundo tem um tempo. Minha esposa achou horrível, porque aí suja, então não suje, não deixe sujo. E não seja ditador, porque a transformação vem do exemplo. Então, eu tenho que estar fazendo aquilo dali, me sentindo bem, tendo esses benefícios alimentares, para que o meu outro consiga ver isso. Não adianta eu querer impor a ele, tá? Economia. Eu vou produzir meus próprios alimentos, né? Então, eu vou diminuir muito os gastos. Porque quando eu chego no supermercado e compro um cheiro verde, ele vem numa embalagem. Essa embalagem custa dinheiro. Então, ela fica mais cara porque custa esse dinheiro. Tem o transporte, a gasolina para aquela hortaliça chegar no supermercado. Então, tudo isso aumenta o custo daquela hortaliça, tá, gente? Então, eu vou diminuir um pouco isso, né? Eu não vou ter que ir no mercado comprar, vou diminuir o meu gasto com gasolina. Então, são várias as vantagens, além de promover um bem ambiental e também social com a comunidade que eu vivo, porque vamos supor que eu vou plantar um canteiro de alface. Eu não vou conseguir consumir esse alface tudo no mesmo dia. Então, é bem possível que eu vou estar dando esse produto para um vizinho, para uma tia, para um amigo, enfim. Vou estar promovendo aí essa sustentabilidade de forma global, completa. E aí, a sustentabilidade, né? Eu vou trabalhar, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com hortas verticais, logo vocês vão começar a trabalhar com a questão de sustentabilidade, envolvendo os 5 R's da sustentabilidade, que o repensar se realmente eu preciso daquele produto ou não, né? A reutilização, a reciclagem. Vamos lá, gente. A reutilização, reciclagem, repensar, né? Nossa, deu um branco agora aqui. Que mais? Reutilizar, né? E rever. Então, são os 5 R's da sustentabilidade. Então, eu vou estar fazendo tudo isso somente cultivando, vamos dizer que sejam 5 vasinhos com garrafas PET na minha varanda da minha casa ou na janela da minha cozinha, enfim. E
a gente pode fazer isso, nós mesmos podemos hoje, você aí vai poder fazer isso hoje. Ao acabar essa aula, vocês que estão aí, eu vou pedir a vocês uma atividade que vocês podem fazer ou não. Não está valendo ponto nenhum, mas como a gente está tendo essa aula de forma à distância, né? Que eu não estou vendo vocês não vão poder conversar comigo, mas a gente vai conversar pelo WhatsApp, tá? Eu vou enviar essa aula para vocês e a gente vai conversar pelo WhatsApp. Eu vou pedir a vocês uma atividade que vocês, todos vocês, façam um vasinho dos que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo vídeo, de promoção, então, de hortas sustentáveis, tá? Então, nós podemos fazer com que a gente tenha aí em casa. Então, você tem uma garrafa PET, qualquer que seja, pequena, grande, eu só vou precisar disso para a gente iniciar nosso projeto hoje mesmo. Então, preciso de quê? Produtos reutilizáveis, eu preciso de solo, substrato, tá, Michelle, mas eu não tenho isso aqui. Vai lá, eu moro num prédio, não tem isso aqui. Vai lá na frente do seu prédio, com certeza ali tem um pouquinho de areia em algum lugar, pede para o porteiro um pouquinho de solo lá das hortas de baixo do prédio para a gente começar. Ou compra no supermercado, né? Um pacotinho, tá em torno aí de R$5, não, desculpa, R$12, um pacote de 5 quilos de substrato próprio para hortaliça. Pode ser menos em alguns locais ou mais. Eu só não sugiro que vocês comprem aqueles solos adubados que vende na rua, porque ele vem com muita praga. Então, é uma economia mal feita, porque vocês vão estar economizando hoje com recurso, com dinheiro, né, financeiro, mas vão estar causando problema na sua horta. Você vai ter que resolver isso depois, fazendo controle de pragas e doenças, que é mais caro do que comprar o substrato próprio para sua horta, tá? Eu vou precisar de umas pedras, um pouco de pedra, seixo ou casca de árvore, o que você tiver aí, para a gente fazer a questão do solo, né, para a gente promover a melhor absorção da água no solo, a drenagem desse solo, tá? Vou precisar de sementes ou mudas, é você que vai escolher. Não, eu quero ver a sementinha nascendo desde o começo, beleza. Não, eu vou comprar uma mudinha e colocar porque vai ser mais rápido, você que sabe. E vou precisar de muita paciência e determinação, porque pode ser que hoje a gente plante uma alface e ele venha a estiolar, mas que a gente vai aprendendo na nossa casa onde é melhor cultivar esse produto, e aí eu vou ter aí a promoção de uma horta sustentável, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer uma horta com garrafa PET de um colega, e depois eu vou mostrar para vocês um outro modelo de horta também sustentável. Esse aqui ele está trabalhando com hortas verticais, tá vendo? Então, eu quero que vocês façam com uma garrafa PET só. Aí vocês estão vendo o formato do alface? Na nossa casa, nesse modelo, ele vai crescer um pouco estiolado, ou seja, a folha ela vai buscar o sol. Onde ela estiver, então ela fica um pouco mais comprida, mas é uma delícia do mesmo jeito que o alface que a gente tem no supermercado, tá bom? Então vamos lá ver esse videozinho para a gente finalizar.
Gente, eu vou pausar aqui só para falar para vocês que, se não quiserem, eu não mexo com arame, aí eu trabalho com barbante, tá? Aí eu vou acelerar um pouquinho aqui, na parte que ele já tá mais à frente, para que vocês vejam só os cortes, tá? Da garrafa. Porque vocês podem fazer tudo com barbante, tá bom? Foi mal, gente. Oh, Jesus. Peraí, pessoal. Tirei do vídeo. Vou colocar lá onde está. Porque ele ainda está fazendo gancho, né? Daí ele fez esse corte e dobrou a garrafa para não machucar ninguém que for mexer na garrafa. Isso aí você faz uns cortezinhos e vira, e pode fazer também. Olha lá, ele vai mostrar. É muito importante, gente, esse furo da drenagem, viu? Eu vou chegar mais à frente dessa parte dos arames, e depois vocês podem assistir ele completo. Vou passar para vocês. Mas, ó, ele botou as garrafas, e isso pode ser feito com barbante. Aí eu mostro para vocês. Para a nossa próxima aula, eu quero que vocês façam só isso. Corte a garrafa, faça o furo e coloque o substrato e plante a planta que vocês quiserem, tá? Ó, ele tá trabalhando com, ele vai mostrar para vocês, ele vai trabalhar com mudinhas de alface. Ó, ele fez um furinho. Alface lisa. Americana é esse. Então ele vai plantar, eu vou mostrar para vocês aqui as plantas dele já cultivadas, e depois, deixa eu ver se ele colhe aqui. Não, ele não vai colher. Mas aqui então eu posso promover a colheita depois, alface em casa, depois de 30 dias. Olha aí, gente, não vai sujar nada. Vai colher na última água de todas. Então, aí também podemos amarrar com barbante, né? Amarrou ali com arame, mas a gente pode fazer tudo com barbante, tá? Então, gente, é isso. Agora, mãos à obra, é a nossa vez. Eu quero que cada um faça aí na sua casa e me mande a foto do produto final, tá? Um grande beijo a todos vocês. Deus abençoe. A gente vai falando no WhatsApp, tá? Tchau, pessoal. Deixa eu só parar aqui, stop presente, e eu vou parar a nossa gravação, tá? Muito obrigado e fiquem com Deus.